irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Também damos as boas-vindas a quem nos acompanha em casa. E vamos dar início a esta nossa reunião. Vamos fazer fechando os nossos olhos e orando falando com o nosso Pai. Eu peço aos ouvintes, por favor, para nos dirigirmos à palavra dessa criação. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, honrar, glorificar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por teres sido connosco até aqui, ó Pai. Queremos pedir que venhas com todos os Teus filhinhos que se dirigem à Tua casa, Senhor, os proteges, os abençoes, ó Pai. Nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui para receber as bênçãos que Tu tens para cada um de nós, ó Deus. Queremos também tributar o louvor que é devido apenas a Ti, ó Deus, reconhecendo de nós, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Estamos aqui para Te louvar, estamos aqui também para receber, Senhor, a instrução da Tua parte, Senhor, para cada vez mais Te conhecermos através da Tua palavra, Senhor, através da instrumentalidade também do Teu servo, que vai expor a palavra, Senhor. Realmente nós saímos aqui ricamente abençoados por Ti, ó Pai. Que este seja um momento, Senhor, em que nós entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai, em que nós estamos aqui cultuando a Ti, ó Deus, e que realmente Tu recebas o nosso louvor, recebas, Senhor, a nossa adoração, ó Pai. Pensamos coisas nesta manhã, Senhor. Entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus. Vamos começar por fazer com o hino do nosso Salmos e Hinos, que é o número 232 e que nos convida a louvar ao Deus de Abraão, ao Deus que se mantém fiel e imutável até aos dias de hoje. Vamos então louvar ao nosso Deus, é o hino 232 do nosso Salmos e Hinos. Yeah.
preparados para o fazer. Enquanto isso, vamos fazer referência aos aniversariantes desta semana. Portanto, de nossos registros temos a Lídia Lopes do Brunhirinho e António Matias da Tramada. Não sei se aqui presentes terá mais alguém que completou anos esta semana. Não? Então, agradecemos a Deus pela vida destas nossas irmãs e pedimos que o Senhor continue a abençoá-las ao longo da sua caminhada. Também fazer referência a um anúncio da parte da caminhar. Vamos ter mais uma ação de sensibilização e capacitação da BS3 no dia 24 de novembro. O tema é Cuida do outro como a ti mesmo, uma reflexão sobre a autoestima com uma oradora, que por acaso está aqui presente entre nós, a nossa irmã Mirtes. Como sempre, e já estamos habituados a isto, tudo o que é ações de formação da caminhar são gratuitas, continuam a acontecer online neste momento, mas carecem de inscrição, portanto temos sempre que nos inscrever para podermos assistir. Pastor, se houver mais algum anúncio. Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos a entrar no período de confinamento, a partir de 0 horas de amanhã, segunda-feira. E a única coisa que eu tenho a dizer aos irmãos é: cumpram as leis, só isso. É que nós possamos estar cumprindo as leis e as determinações aí do nosso governo nesse período, até o final do mês. Então, por conta do confinamento, nós não vamos ter as atividades nas missões nas próximas semanas. Então, são 2 finais de semana que não teremos atividades nas missões, as missões que têm atividades à tarde. Mas aqui em nossa igreja nós manteremos então as nossas atividades normalmente, observando, é claro, o horário e o período da saída no segundo culto, para que às 13 horas já estejamos dentro de nossas casas. Então nós não vamos alterar as nossas atividades aqui em Porto do Soro. E em relação ao Montargil, o culto hoje seria de inauguração do novo salão de cultos, do novo templo, mas devido a essa situação também de mudanças, de arrumações, então não haverá culto hoje em Montargil. Eles continuarão a preparar o local e o culto será realizado então no próximo domingo, só que no período da manhã. Então nos 2 próximos domingos, o culto em Montargil será às 10 horas. Depois, quando nós tivermos as orientações também do governo, o que vai ser, a partir do mês de dezembro, então nós estaremos então tomando decisões em relação a isso, com base nisso. Bem, então, olha, Montargil, eu fiquei muito animado em ver a motivação dos irmãos com a mudança, os vários irmãos lá de Montargil se envolvendo, pintando, arrumando o local. Pedro Silva chegou, já se envolveu também, não tem como. E ontem eu e Duarte também estivemos lá ajudando na mudança, transportar então todos os utensílios do antigo salão para o novo salão. Então, os irmãos continuem a orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado pela sua graça na vida de nossa missão ali em Montargil. E que todos nós então sejamos sempre firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Agora, acrescentando mais uma frase, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, que permaneçamos firmes no Senhor, absolutamente certos de que Deus está conosco, Ele tem nos livrado, tem nos guardado, e louvado seja o nome do Senhor por isso, e continuará então a agir com poder em nosso meio, para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a todos. Só para fazer aqui um anúncio: o nosso irmão Sebastião ligou ontem para dizer que está bem melhor, ele está melhor do seu estômago, a sua esposa está mais animada, embora esteja com oxigênio, provavelmente será uma situação que terá que ser prolongada, nem sabe até o resto da sua vida, mas já está mais animada. Até achei piada porque ele disse: já me mascou, já faz. Portanto, ele agradece as orações dos irmãos, as orações da igreja em favor do nosso irmão Sebastião e da nossa irmã Italvina, e continuamos a desejar-lhe naturalmente as melhoras para ambos, pela sua animação, e que Deus continue a abençoá-la a eles e toda a sua família. Só de lançar aqui um aspecto em relação a isto que o pastor falou da pandemia.
Provavelmente alguns irmãos não têm acesso ou não terão acesso ao comunicado do município. O município fez um comunicado à população sobre esta situação, porque a partir de segunda-feira nós já estamos também naquela lista com mais restrições e chamar só a atenção que ele diz, eu só vou ler um pequeno trecho aqui no final, diz: desta forma, até à nova atualização que acontecerá daqui a 15 dias, seremos confrontados com medidas mais restritivas e por isso mais limitativas das nossas vidas. Devemos encarar esta nova realidade sem alarmismos, mas com o máximo de empenho e prudência. Esta é para a nossa comunidade uma das fases mais exigentes no combate a esta pandemia, quer pelo número de casos registados, quer pelas rigorosas medidas que vamos ter que cumprir. Por outro lado, estas medidas existem exatamente para salvaguardar a saúde pública e dar uma resposta inequívoca à urgência de travar novos contágios. Sim, tem um custo de condicionar a nossa liberdade de circulação e criar constrangimentos suplementares à nossa atividade económica, e por isso peço, o Presidente da Câmara não me dá autarquia naturalmente, peço mais do que nunca solidariedade entre todos. Neste momento em que a evolução epidemiológica no país é galopante, não podemos ter hesitações nem ceder a facilitismos. Temos que continuar a resistir à saturação de todos os que todos sentimos no culminar destes vários meses em que a pandemia se foi alastrando. Um momento exige a nossa mobilização individual e coletiva. O Conselho de Pontessor tem conseguido, nas últimas décadas, superar-se em vários domínios, mostrando ser a comunidade forte e coesa. É imbuídos desta força e desta superação, nos próximos 15 dias e em todos os dias em que enfrentarmos esta pandemia, juntos, mas separados, venceremos. Amém. Cuidemos então por cumprir estas novas normas nos próximos 15 dias, nos guardando ao máximo possível para fazermos parar esta onda de contágios. Amém. Obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua presença. Tu és um Deus de amor, és um Deus que nos amas. Pai bendito, muito obrigado por tudo aquilo que já nos concedeste e por aquilo que irás conceder ainda, ó Pai, nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que Tu nos dás, dos Teus filhos, a Tua Igreja se reunir em Teu nome, ó Pai, para louvarmos o Teu nome, também cantarmos cantos ao Teu nome, Pai Santo, e dar-te graças por todas as coisas que nos tens concedido, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fala connosco ainda durante este período de culto, através dos cantos, através das orações, através da própria palavra, Pai, que ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento espiritual para as nossas almas, Pai. A palavra de Deus é eficaz, é alimento espiritual para as nossas almas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que nos instrói, essa palavra que nos constrói, essa palavra que nos faz realmente crer mais e mais em Ti, ó Pai, porque Tu és justo, porque Tu és verdadeiro, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas que nós, Teus filhos, contribuímos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque elas sejam bem dirigidas, porque elas sejam acrescentadas, ó Pai, por Ti, Senhor, para que não haja falta na casa do Pai, para que haja abastança, para que haja recursos financeiros, para chegar mais longe, não só aqui em Portugal, mas além de fronteiras, para que haja homens e mulheres que se levantem com este propósito de louvar-te e de evangelizar o Teu nome em toda a parte do mundo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, fica com o Teu povo em toda a face da terra, ó Pai. E agradeço todas as coisas, ó Pai, no santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Convido a todos
suas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, no capítulo 8, onde basearemos a nossa meditação e reflexão nesta manhã, na palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8. À medida que os irmãos encontrarem o texto, coloquem-se por gentileza em pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra, para procedermos então a esta leitura do texto bíblico. Neemias, livro de Neemias, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Diz a palavra do Senhor aos nossos corações. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disseram-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos continuar lendo até o final? No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias e todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, e a festa dos tabernáculos, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo:
Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém, amados? Nós lemos então todo esse capítulo 8 do livro de Neemias. Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos de todo o nosso coração pela tua palavra. Esta é uma palavra maravilhosa, é a tua palavra, é uma palavra verdadeira, viva, eficaz, poderosa, transformadora. Nós agradecemos de todo o nosso coração pelo privilégio que temos de podermos ler e meditar na tua santa palavra. Mas, Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Então nós rogamos em nome de Jesus que tu mais uma vez tenhas misericórdia de nós e ilumines as nossas mentes para percebermos, entendermos esta palavra, e quebrantes o nosso coração para que possamos acolhê-la, ó Deus, recebê-la com humildade, de maneira que esta palavra, Senhor, venha impactar profundamente o nosso coração, a nossa alma, e provocar transformações profundas na nossa vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da palavra, ministra, ó Deus, esta palavra ao nosso viver. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Sim. Todos podem sentar. Amados, esse texto de Neemias 8, eu recomendo que os irmãos depois em casa leiam também o capítulo 9, é um texto extraordinário, maravilhoso. Ele é conhecido como o grande avivamento ou o grande reavivamento do livro de Neemias, por causa do impacto que a palavra do Senhor causou na vida do povo. Verdade, nesse avivamento, como em todos os verdadeiros e genuínos avivamentos, há a centralidade da palavra de Deus sendo ministrada na vida do povo. Na verdade, não existe avivamento sem a palavra. Quando nós estudamos toda a história dos avivamentos e também da reforma, nós estudamos há pouco tempo a respeito da reforma protestante do século XVI, o que causou os avivamentos e o que causou as reformas foi a palavra do Senhor, que foi lida, entendida, ministrada ao povo, e a própria palavra de Deus então provocou transformações profundas na vida do povo e na vida da sociedade. Então esse capítulo 8 de Neemias é conhecido como o grande avivamento no livro de Neemias. O contexto era mais ou menos 445 antes de Cristo. O templo já havia sido reconstruído, os muros de Jerusalém também já haviam sido reconstruídos. No capítulo 6 de Neemias nós percebemos a conclusão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então a cidade estava sendo reconstruída, o povo já estava a voltar para a sua terra, depois de 70 anos de exílio babilônico. Já havia vindo a primeira leva, o primeiro grupo de judeus, o segundo grupo dos judeus e o terceiro grupo dos judeus. Então era um período, na verdade, de restabelecimento, de restauração e de reposicionamento do povo no seu devido lugar.
era um período também de assentamento desses grupos que saíram do exílio e voltaram para Jerusalém e voltaram para a sua terra. Os grandes líderes que se destacam nesse período são Esdras e Neemias. Esdras, ele era um escriba e um sacerdote, conforme diz o texto, e preocupou-se muito mais com a questão religiosa, espiritual, com a questão do culto, da restauração do culto e do templo. E Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes I, conforme nós conhecemos a história, foi para Jerusalém com o objetivo de reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros. E agora, a pedido do povo, ele já era governador em Jerusalém, conforme nós vemos no versículo 9. Veja o verso 9 desse capítulo 8. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba. Então, esses dois líderes se destacam neste grande avivamento espiritual que houve na vida do povo, registrado nesse capítulo 8 e no capítulo 9 do livro de Neemias. E essa passagem, amados, chama-nos a atenção para o impacto que a palavra do Senhor pode causar em nossas vidas, na vida do povo de Deus e na própria sociedade, quando ela é recebida devidamente por nós. No versículo 1, nós percebemos que o próprio povo pediu a leitura da lei de Deus. Veja o verso 1. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, perante a porta das águas. E o próprio povo se volta então para Esdras e diz a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então o próprio povo pediu a leitura da lei de Deus. E o povo então se reúne na praça com este objetivo. Tentem imaginar, irmãos, se todas as igrejas evangélicas daqui de Ponto de Soro decidissem se reunir-se lá, na praça, próximo às finanças, e ali então pedir que os pastores lessem e explicassem a palavra de Deus. Então tentem imaginar todos os evangélicos, todos os protestantes, todos os cristãos reunidos ali na praça, pedindo que a palavra do Senhor fosse lida para o povo, com o coração livre, com o coração aberto, com uma mente ávida, para receber a palavra do Senhor. Imagina o impacto que não causaria, na vida desta cidade, se o povo fizesse isso. E foi o que o povo fez, reuniu-se na praça e pediu então que Esdras lesse o livro da lei de Moisés. Diz o verso 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E Esdras então leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Então cerca de 6 horas, lendo a palavra do Senhor perante o povo, e o povo não se apartou daquele lugar, permaneceu naquele lugar. Às vezes o nosso culto demora um pouquinho, algumas pessoas já ficam incomodadas, já preocupadas, querendo ir embora para casa. Então cerca de 6 horas, a palavra do Senhor estava sendo lida ao povo, e o povo não arredou o pé daquele lugar, lida e explicada conforme nós vamos ver. Então diz o texto que todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei, conforme diz o versículo 3. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, num lugar elevado, estratégico para ler a palavra do Senhor perante o povo. Estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Macéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Raspadana, Zacarias e Mesulão. Nomes aí sugestivos aí para quem pretende ter filhos, pode utilizar esses nomes aí. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo.
porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, diante da palavra do Senhor, em reverência, com a mente aberta e com o coração quebrantado, para a leitura da palavra do Senhor. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, ou seja, assim seja, assim seja. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra, diante da palavra do Senhor, em sinal de humildade, em sinal de quebrantamento espiritual diante da leitura da palavra do Senhor. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josadab, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Essa foi a maior pregação expositiva que nós vemos no Antigo Testamento, que se transformou na verdade numa grande escola dominical, porque depois o povo continuou a ler, e a estudar a palavra do Senhor, e os levitas então explicavam aquilo que estava sendo lido para o povo, e o povo não saiu do seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, verso 8, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Amados, esse texto mostra o impacto que a palavra do Senhor realmente pode causar na nossa vida, quando nós nos dirigimos a ela de forma correta. E é a palavra do Senhor que pode e que vai provocar transformações profundas na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa sociedade. Percebam que o governador estava presente nesse ato, que era Neemias, que já tinha efetuado ações políticas e sociais muito importantes na vida do povo. Isso mostra que as ações políticas e sociais têm o seu valor, têm o seu lugar, elas são importantes. Mas a transformação na vida do povo, a transformação na vida da sociedade, não se dará através de ações políticas, mas essas transformações só se darão mediante a ministração da palavra do Senhor e a interiorização da palavra do Senhor na mente e no coração do povo. O que nós percebemos aqui é esse grande impacto que a palavra causou quando ela foi lida. Mas não apenas quando ela foi lida, mas também como o povo recebeu essa palavra. Nós percebemos que muitos leem a Bíblia e dizem assim: eu não percebo nada, não entendo nada. Depende muito de como nós nos achegamos à palavra do Senhor e a lemos e meditamos nela. Nós sabemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus aos homens. Através dessa palavra, Deus mostra quem Ele é, e através da palavra também mostra quem nós somos, e os propósitos de Deus para as nossas vidas nesta terra. Então a Bíblia não é qualquer livro, e por não ser qualquer livro, não pode ser também lido de qualquer maneira, de qualquer forma. A Bíblia é um livro de Deus, é a nossa única regra de fé e prática para o nosso viver diário. E se nós queremos perceber transformações profundas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, nesse mundo, é necessário que nós tenhamos as atitudes certas, as posturas certas, diante desse livro de Deus, diante da palavra de Deus.
Ora, se alguém se achega à Bíblia dizendo que não crê nela, porque para ler a palavra tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela não terá valor algum e não fará efeito algum na vida desta pessoa que tem a mente e o coração totalmente fechados para a palavra do Senhor. Pode lê-la de Gênesis a Apocalipse, pode até decorar muitos versículos da palavra, mas se não houver fé, se essa pessoa realmente não crê que a palavra, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, essa leitura não terá muito valor e não causará qualquer efeito na alma, no coração desta pessoa. Porque quando nós nos achegamos à palavra, nós temos que crer piamente, verdadeiramente, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para as nossas vidas nessa terra. E para que possamos lê-la e entendê-la, nós precisamos também desta ação graciosa de Deus na nossa vida, iluminando a nossa mente e quebrantando o nosso coração para receber esta palavra. Então, quando nós nos achegamos à palavra do Senhor, a primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus é que Ele ilumine a nossa mente através do seu Espírito Santo, para que possamos perceber, entender o que está nesse livro. E em segundo lugar, precisamos pedir que Deus, através do seu Espírito também, quebrante o nosso coração, dando-nos um coração humilde, quebrantado, preparado para receber esta palavra, interiorizar esta palavra. Porque quando fizermos isto, e quando então a palavra de Deus penetrar na nossa mente, no nosso coração, ela mesma provocará transformações profundas de dentro para fora na nossa vida, e nós nunca mais seremos os mesmos. É a palavra de Deus que tem esse poder transformador na nossa vida, quando nós nos achegamos a ela de forma correta, com a mente aberta, preparada, iluminada pelo Espírito Santo, e com o coração humilde, quebrantado, para receber, para acolher, para interiorizar esta palavra na nossa vida, e então nós vamos perceber as transformações que ela poderá operar no nosso viver, para o louvor da glória do Senhor. Foi exatamente o que aconteceu. O povo não conseguia se conter. A liderança ficou até preocupada, porque o povo se quebrantou e pôs-se a chorar diante da palavra do Senhor, diante da leitura e da explicação da palavra. Diz o verso 10: disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções para os que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo se quebrantou e o povo pôs-se a chorar. E a liderança então disse: gente, não é dia para chorar não, é dia para se alegrar, porque esse é um dia santo, é um dia consagrado a Deus, é um dia de restauração, é um dia de visitação de Deus, é um dia de avivamento, é um dia de alegria. Então alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não entristeçais, e não estejais contristados. Então o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E os efeitos da palavra continuam nos versículos seguintes e no capítulo 9. Depois os irmãos poderão ler o capítulo 9 em casa, com mais calma, e vão perceber então o impacto que a leitura e que a explicação, a explanação da palavra causou na vida do povo. Essa manifestação gloriosa, maravilhosa, sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida do povo, aplicando a palavra à mente e ao coração do povo. Para concluir, irmãos, a nossa reflexão nesta manhã de domingo,
quero fazer uma pergunta. Que impacto a palavra do Senhor tem causado na sua vida nesses dias? Que impacto a palavra do Senhor tem causado na sua vida nesses dias? Quais têm sido as suas atitudes e posturas diante desta palavra? Que efeitos a palavra do Senhor tem causado no seu coração nesses dias? Porque muitas vezes, amados, as dificuldades, as lutas, as adversidades, os pecados repetidos vão causando um desgaste tão profundo na nossa alma, no nosso coração, que ficamos frios, gelados, e mesmo ouvindo mensagem após mensagens em nossos cultos, nas redes sociais, e mesmo muitas vezes até lendo a palavra do Senhor, parece que a palavra já não causa mais o mesmo impacto que causava no passado, no início da nossa vida cristã. Lemos muitas vezes textos e até achamos que eles já não falam mais conosco como falavam no início, como falavam no passado. E é fundamental que nesses dias de crise, de dificuldades, onde a nossa fé tem sido desafiada, afrontada e provada, é fundamental que nós nos acheguemos novamente ao livro de Deus, com a mente aberta, ávida, iluminada pelo Espírito Santo, e com o coração compungido, quebrantado, aberto, sedento para ouvir a voz de Deus, também preparado pelo Espírito Santo, para que possamos então perceber novamente, mais uma vez, e quantas vezes foram necessários, essa ação graciosa e poderosa do livro de Deus, da palavra de Deus, em nossas vidas, em nossa história, em nome do Senhor Jesus. Orar para que esse grande avivamento, produzido pela palavra que aconteceu há milênios atrás, volte a acontecer neste século 21. Volte a acontecer em nossas vidas, quando nós tivermos as atitudes certas, as posturas certas diante do livro de Deus, permitindo que esta palavra cause esse impacto maravilhoso e sobrenatural na nossa vida, transformando completamente a nossa história, começando de mim e de você, começando da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Soura, e envolvendo todas as igrejas desta cidade, e causando um impacto tão maravilhoso e tão extraordinário em Ponte de Soura, e que possamos ver então esta comunidade ponte-sorense e essa sociedade portuguesa sendo poderosamente e abundantemente transformada pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. A começar de mim, quebra coração. Que o Senhor então, a começar de mim, esteja provocando, promovendo um quebrantamento profundo, que leve ao reconhecimento do nosso estado, da nossa situação, dos nossos pecados, que nos leve à confissão e ao arrependimento, que a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Que esse quebrantamento provoque, então, reconhecimento, confissão, arrependimento e transformação da nossa vida, da nossa história, da nossa realidade nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Que esta ação poderosa de Deus na vida da igreja cause um impacto tremendo na sociedade, de maneira que vejamos nesses dias muitas e muitas vidas também sendo alcançadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus, da lei de Deus, nesses dias, em nome do Senhor Jesus. E que depois dessa experiência de quebrantamento, de choro, de pranto, de arrependimento, o Senhor, através do seu Espírito, inunde a nossa alma, o nosso coração de uma alegria tão tremenda, tão abundante, que seja contagiante. E que as pessoas percebam essa alegria no nosso coração. E vão perguntar para nós: por que vocês estão alegres assim? E nós então vamos dizer: estamos alegres porque a palavra de Deus entrou na minha vida, transformou a minha história e mostrou claramente que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a minha força. Deus nos abençoe e traga então este avivamento pela palavra em nossas vidas neste dia, nesses dias, em nome de Jesus e para a glória do seu santo nome. Deus nos abençoe, que essa palavra transforme a nossa vida. Amém. Nós estamos a chegar ao fim deste nosso tempo e vamos terminar com um corinho que nos traz à memória algumas palavras do Senhor Jesus, que é o corinho do 25. Mas que também nos faz refletir sobre isto que acabámos de ouvir, a importância da palavra para nós, e por isso nós lemos na segunda estrofe: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede do mundo de Deus. Qual é a importância da palavra para nós, face ao material, face ao físico? E somos incentivados a buscar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, que isso seja uma realidade em nós enquanto igreja, nas nossas vidas, deste tempo que atravessamos, fora deste tempo que atravessamos todos os dias, que assim seja. Vamos ficar em pé e vamos terminar então louvando o nosso Deus. Yeah.
uma vez. Pai, graças te damos por tudo que aconteceu aqui neste lugar, pelo privilégio de estarmos aqui, por esta comunhão maravilhosa dos teus remidos, da forma como tu mais uma vez, ó Deus, manifestaste sobre nós o teu poder, a tua graça, ministraste, ó Deus, a tua palavra, a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse tempo tão rico, tão abençoado, tão abençoador, passado na tua presença e na presença dos nossos irmãos. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Dá-nos uma semana abençoada, abençoadora, e que, ó Deus, este grande avivamento venha sobre nós nesses dias. Em nome de Jesus, que transforme a nossa história e a realidade da nossa sociedade. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. Sejam cuidadosos aí na saída, tá bem? Observando aqui a sinalização. Deus abençoe a todos.